Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e os discípulos escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Então, não foi que Jesus contou uma história para cada um, né? Depois, anos depois, é que foram escritas os evangelhos e outras coisas também. Então, o Espírito Santo é que inspirou cada discípulo a escrever com esses detalhes diferentes, para nos maravilhar, para nos deixar espantados com a perfeição do ministério do Espírito Santo. Então, quando nós estamos lendo os evangelhos, nós não estamos lendo o que Marcos escreveu, o que Mateus escreveu, o que Lucas escreveu, o que João escreveu. Nós estamos lendo o que o Espírito Santo escreveu. O que o Espírito Santo determinou. A gente aprende isso lá em 1 Coríntios, capítulo 2, quando fala assim, no versículo 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais falamos, as quais coisas, né, que ele estava se referindo antes, as quais coisas falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, ou seja, dita, ele fez um ditado, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, a Bíblia é um ditado, o Espírito Santo ditou. A gente usa a palavra inspirou, né? Mas podemos também usar a palavra ditou, para cada escritor, o que devia ser escrito. Porque são palavras que vieram do próprio Espírito Santo de Deus. Quer um exemplo interessante? Abre em Atos 20. Nós sabemos que Paulo não foi contemporâneo de Jesus, né? Ele veio depois, quer dizer, já devia ter nascido e tudo mais. Mas nós não o vemos interagindo com o Senhor no tempo dos evangelhos. Mas lá em Atos capítulo 20, no versículo 35, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Em qual evangelho, ganha um doce quem falar em qual evangelho está escrito isso? Qual dos 4 evangelistas escreveu que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber? Eu nunca achei. Eu acho que isso aqui foi revelado diretamente a Paulo. O Espírito Santo revelou a Paulo o que Jesus disse. Porque mesmo nos relatos dos evangelhos, os escritores do texto, eles escrevem coisas que eles não poderiam saber. Tipo, quando o Senhor Jesus se afasta e os discípulos ficam dormindo e ele se afasta para ir orar, e aí acontece que tudo aquilo, né, ele ora, pede, afasta de mim esse cálice e tal, e aí o suor dele, grandes gotas como que de sangue, caíam no chão, e os anjos vieram para consolá-lo e tal. Eu pergunto, e aí quando ele termina, ele vai acordar os discípulos. Eu pergunto, como é que os discípulos ficaram sabendo dessas coisas que aconteceram se eles estavam dormindo? Não é? E outras passagens, quando fala assim, Jesus conhecendo a intenção do coração deles, disse isso ou disse aquilo. Como que os discípulos sabiam o que se passava no coração do Senhor Jesus? Jesus, conhecendo os seus pensamentos, os pensamentos daquelas pessoas, dos fariseus ou dos outros, fez isso, fez aquilo. Como que os discípulos sabiam que Jesus conhecia os pensamentos deles? Então nós vemos aqui os evangelhos, e assim são as cartas também, são ditados pelo Espírito Santo, que está acima do autor humano da Bíblia. Está o Espírito Santo.
Por isso que quando vem essas conversas de que, hoje mesmo tinha um colocando palpites assim, né? De que foi a Igreja Católica quem decidiu que livros, que livros iam constar do cânon do Novo Testamento. Eu falei, que cara, que brincadeira, imagina. Imagina, você acha que Deus, o Deus criador do universo, o Deus mantenedor do universo, o Senhor Jesus que mantém todas as coisas com a palavra do seu poder, seria inábil para manter a sua palavra escrita? Para precisar que outros, então, decidissem que livro nós vamos incluir. Ele sempre esteve por trás de todos os movimentos dos homens. Sempre esteve. Porque a discussão que eu estou mencionando aconteceu porque alguém falou assim, mas Judas fala do livro de Enoque, né? Não, Judas não fala do livro de Enoque. Porque não tem livro de Enoque. O livro de Enoque que existe, que é um apócrifo, tem alguns estudiosos que inclusive encontram nele e dizem que tem frases nele, tem coisas que não seria possível, não seria possível Enoque saber disso lá naquele tempo antes do dilúvio. Então, o livro de Enoque, esse que existe por aí, né, que você pode baixar e tudo mais, alguém escreveu e colocou lá o nome de Enoque, porque a pessoa escrevia. Ele se baseou onde? Ele se baseou nos textos judaicos, porque tem muitos textos dos judeus, e escreveu o livro de Enoque. Mas quando Judas cita Enoque, ele não fala que Enoque escreveu alguma coisa assim. Ele fala como disse Enoque só. Porque era uma revelação que o Espírito Santo deu a Judas, que não conheceu Enoque pessoalmente e nem leu o livro de Enoque. Ele só sabia pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, o que Enoque profetizou lá atrás, antes até do dilúvio. E tem outros momentos também na Bíblia, quando você pega, por exemplo, a conversão do eunuco, em Atos 8, no versículo 35. Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Quando você pega, isso aqui eu estou lendo da versão Almeida, a revista e corrigida fiel. Quando você pega na versão Almeida atualizada, ela vai pular do versículo 36 para o versículo 38. No 36 dizia, indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E aí vai para o 38. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe quanto o eunuco. Muitas versões, muitas traduções não têm o versículo 37. Vocês podem comparar isso depois, diferentes traduções, vocês vão ver que não tem o versículo 37. Inclusive, é considerado que isso é uma introdução que algum copista colocou, e de maneira também errada, porque tem alguém que comenta, não sei se é o William Kelly ou é outro, que não seria possível que o eunuco soubesse que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Porque essa é uma revelação que provavelmente ele não tinha ainda. Então, essas coisas do texto bíblico nos levam a entender mais como Deus preservou. E quando há algum deslize como esse, existem alternativas que a gente sabe que pode confiar. Em Mateus capítulo 4, no versículo 11, diz que o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. É interessante isso, que nós encontramos lá em Hebreus, inclusive, Hebreus capítulo 1, versículo 6. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz, faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros labaredas de fogo.
E ele tinha então essa predileção dos anjos de servi-lo. Quando a gente vai para o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos tem algumas características interessantes aqui dessa tentação de Jesus no deserto. No Marcos capítulo 1, versículo 13, diz assim: e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Então isso demonstra também que até mesmo enquanto ele estava no deserto, cercado de feras que não o atacavam, ele não era atacado por feras, por chacais, por lobos ou qualquer tipo de fera que existisse naquele deserto, né? Ele continuava sendo o Senhor absoluto de todas as coisas. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.